Cecília Meirelles considera que o sistema de suspeição permanente que se instalou na política ajuda a perceber os resultados eleitorais na Madeira. Filipe Luís diz que Luís Montenegro revela deselegância e não medo ao recusar debater com o Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE e aproveita para deixar uma sugestão ao Partido Comunista. Mário João Fernandes alerta para as manipulações de guerra que vêm com os kits de emergência europeus. São os comentadores com Nuno Ramos de Almeida, Pedro Tadeu e comigo, Paulo Cardoso, que vamos ainda analisar a intimidação e a desinformação como políticas de Estado a partir do bolsonarismo. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores, a primeira que se faz a seguir às eleições regionais da Madeira, que deram uma vitória a Miguel Albuquerque, que é arguido num processo do Ministério Público, coisa que aliás provocou indiretamente a queda do Governo Regional e provocou as eleições antecipadas, e sobre isso Cecília Meirelles encontrou algumas explicações que nós depois vamos comentar. Tenho dúvidas de que se nós estivéssemos a falar de pessoas condenadas por corrupção, que a situação seria completamente diferente. Eu acho é que as pessoas já não acreditam naquilo que vem quando lhe entrar. Quando nós entramos num regime em que toda a gente é acusada de corrupção, eu acho que as pessoas, com alguma razoabilidade, dizem, mas afinal, a gente antes achava que, basicamente, onde há fumo, há fogo. E, portanto, se começa-se a falar muito, é sinal que aqui, há ali mesmo qualquer coisa. Agora fala-se muito de quase qualquer pessoa que tenha ocupado cargos públicos e isso banalizou uma coisa que não deve ser banalizada. E nisso eu tenho a dizer, eu acho que a comunicação social também tem que meditar um bocadinho no papel que tem feito, porque eu percebo a pressão para falar de algumas coisas e para falar daquilo que dá audiências e para falar daquilo que as pessoas veem, mas o resultado depois pode ser um bocadinho complicado e, portanto, eu acho que perdemos todos, se as pessoas pararem um bocadinho, perdemos todos com o apodrecimento do sistema e beneficia, sobretudo, eu não tenho dúvidas, vamos lá ver. Ora bem, vou começar pela Paula. Achas que esta justificação da Cecília Meirelles colhe ou nem por isso? Nem por isso. Portanto, esta justificação tem sido muito utilizada nos últimos dias sobre esta questão de os comentadores e a comunicação social estar aqui a estabelecer o que é ética e quais é que são os limites e que as pessoas entendem que os limites afinal não são esses, que são outros e que isso fica demonstrado justamente com a falta de resultados em relação aos processos, aos casos que têm vindo a público. Mas eu não tenho esta convicção de Cecília Meirelles sobre o impacto eleitoral de condenações, não é? Porque nesta era de polarização e de tantos discursos populistas, até uma condenação serve de argumento para montar campanhas políticas a partir de narrativas de perseguição judicial que acabam por transformar certos políticos em mártires da luta antissistema. E, por outro lado, nós também já tivemos exemplos de que o mantra do rouba, mas faz, também tem eleitores. Em todo o caso, e pegando aqui num aspecto do comentário que aponta o dedo aos jornalistas, eu considero que a comunicação social, genericamente falando, tem contribuído para a banalização, não da corrupção, que é isso que Cecília Meirelles se refere, mas sim do discurso de ódio, da polarização e da crispação como modelo de debate político. Portanto, as perguntas que se fazem, aquelas que se deixam de fazer, e aqui uma aparente confusão que se instalou entre assertividade e agressividade. Enfim, eu entendo que há muito para criticar, de facto, em termos de órgãos de comunicação social, de jornalistas que inclusivamente têm como marcas o ataque, a calúnia e a difamação, mas os jornalistas não são responsáveis pelas más escolhas que os nossos responsáveis políticos têm feito. Portanto, notícia é notícia, embora eu concorde que, a partir do momento em que temos sucessivos diretos, comentários, noticiários em que se dá conta de suspeitas de corrupção sem que depois tenhamos consequências, parece de facto que no final estamos apenas a assistir a um teatro mediático e subjacente. Existe esta ideia, penso eu, de que as pessoas já não acreditam no que vem nas notícias porque ficam com a convicção, e isto obviamente também é muito instrumentalizado, de que estes casos são plantados, portanto, que os adversários políticos é que estão a fazer campanha. Isto acentua a desconfiança nas instituições, que sem dúvida é péssima para a nossa democracia, e aí estou de acordo, perdemos todos. Muito bem, Nuno.
Que razões é que levaram Miguel Albuquerque à vitória, na tua opinião? Tem a ver com isto ou há outras coisas? Eu não creio que tenha a ver diretamente com isso, não é? Pelo facto de Miguel Albuquerque ser arguido num processo que os eleitores vão correr votar nele. Acho que mesmo o que acontece é que há uma situação particular na Madeira, do ponto de vista histórico, o PSD sempre foi o partido mais votado, o governo regional tem um poder muito elevado na sociedade, no emprego e nas relações com as empresas, e os eleitores, perante uma situação em que podiam ser convocados para uma quarta, quinta, sexta eleição em pouco tempo, resolveram dar os votos ao PSD. Depois há um outro aspecto que eu não comungo, que é que seja possível absolver políticos de atividades não legais a partir de momentos eleitorais. Isto é, se alguém ganha uma eleição, significa que ele não vai responder por um conjunto de factos que são a ser investigados. Quer dizer, Miguel Albuquerque, o que pode acontecer ao PSD é que se o Ministério Público andar mais depressa que agora, demorou 400 dias e ainda não o ouviu, e ele for condenado, não é o facto de ter sido eleito por maioria quase absoluta que o vai absolver. Ele vai ter que ser condenado. Portanto, em casa de eleições não se limpam processos judiciais. Talvez nos Estados Unidos, porque isso alteraram as leis de modo que o presidente seja completamente inimputável, mas cá isso não se verifica. Depois, aquilo que está a dizer Cecília Meirelles é muito transparente. O que ela quer é que não se discute este modelo, isto é, os casos concretos que Montenegro está envolvido e que não se discute este modelo de sociedade em que há uma grande proximidade, há uma grande promiscuidade entre o poder económico e o poder político e as suas decisões. Nós, por exemplo, este fim de semana temos mais uma notícia sobre Montenegro e uma sobre Hugo Soares. Portanto, quer dizer, continuam a sair notícias que são, pelo menos do ponto de vista ético, bastante duvidosas e do ponto de vista de processo que nos fazem pensar. Por exemplo, o facto de Montenegro ser o seu escritório advogado de uma autarquia e estar permanentemente a dar razão a uma construtora e permitindo derrapar os custos de uma obra 9 milhões e depois quando Montenegro sai, o sócio que substitui vai usar os argumentos da fiscalização autárquica que eram contra a empresa para não pagar mais dinheiro, demonstra que há aqui qualquer coisa estranha. Ainda por cima, quando ainda tem o picante de ter sido essa empresa que forneceu parte dos materiais de construção da Casa de Montenegro e que não pediu dinheiro quando a empresa que construiu foi à falência. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que estão mal explicadas e que, mesmo que não sejam do foro criminal, e eu acho que tem que ser investigado, são pelo menos no foro de uma grande proximidade entre os negócios, entre as avanças de advogado, entre os ajustes diretos. Há aqui uma forma de funcionar que é uma forma entre os interesses públicos e privados e, portanto, pode ser julgada politicamente, caso não seja ilegal, mas também tem que ser investigada para ver se é legal ou ilegal. É evidente que aquilo que a Cecília Meirelles está a dizer, como o Nuno explicou, tem diretamente a ver com a situação do Luís Montenegro. Está a defender, digamos, a posição ética do Luís Montenegro, ou seja, a validar a possibilidade de que um sufrágio eleitoral em que Luís Montenegro saia ganhador o ilibe politicamente das questões éticas em que está envolvido. Creio que é esse o pano de fundo e, no fundo, é uma forma de propaganda. Mas acho também outra situação particular da Madeira, é que eu vi isso, sobretudo nos jornais madeirenses, muito debatido, é o ressurgimento da ideia de que a operação sobre Miguel Albuquerque foi uma operação do continente contra a autonomia madeirense, que foi lá a tropa, o Ministério Público abusou das suas competências e levou quase um exército para ir investigar Miguel Albuquerque e os outros membros do governo regional que estão envolvidos neste processo. E isso, de facto, pode ter colhido eleitoralmente, ou seja, pode ter ultrapassado a questão de ele ser arguido e ajudado a que ele tivesse o resultado que obteve. De qualquer maneira, isto, e também na linha do que o Nuno está a dizer, tudo isto cria
uma espécie de desculpabilização permanente para pessoas que estão envolvidas em questões muito duvidosas, nomeadamente a relação entre o que fazem quando estão na atividade pública com aquilo que fazem na vida privada, ou enquanto empresários privados, e, sobretudo, uma evidente promiscuidade de relações entre quem está no Estado e quem está nas empresas, que levanta as mais sérias dúvidas. E se teses como a de Cecília Meirelles vingarem, e de facto aquilo que o Luís Montenegro pretende é ir a um referendo à sua própria ética e sair vencedor nas eleições legislativas e continuar primeiro-ministro, criar uma situação em que parece que, sim senhor, a população está de acordo em que essa promiscuidade seja oficial. E isso parece-me uma gravidade extrema e de uma violação de todos os princípios que têm, até de bom senso, que devem gerir as relações do Estado com a sociedade. E, portanto, se passamos a ideia e se vinga a ideia de que isto é um referendo a comportamentos éticos de tal forma que se torne válido quem seja primeiro-ministro pode continuar a receber avanças de uma empresa privada, parece-me que isto cria uma degradação que a médio prazo, ou se calhar até a curto prazo, vai criar situações gravíssimas que não sei muito bem como é que podemos continuar a lidar de uma forma razoável. Bom, mas vamos passar a outro assunto. Os debates que se estão a preparar para a campanha eleitoral. O Luís Montenegro anunciou que não quer debater com o Bloco de Esquerda, nem com o PAN, nem com o LIVRE. Vai mandar Nuno Melo, que é o líder do CDS, da coligação da Aliança Democrática, que parece que não se vai chamar Aliança Democrática, porque entretanto o PPM saiu, foi corrido, porque queria lugares no Parlamento e ninguém lhes deu. E isso levou Filipe Luís a fazer o seguinte comentário. Faz sentido que um candidato a primeiro-ministro não debata com os outros? Não faz. Ainda por cima, um candidato a primeiro-ministro que é incumbente, ainda por cima. Portanto, não faz nenhum sentido. Acho que não é por medo nem nada. Isto é apenas uma deselegância. Porque está a pôr dos seus adversários uns na primeira, outros na segunda divisão, com todo o respeito pela presença de Nuno Melo nos debates. Mas não é isso que está em causa. Só temos no boletim de voto um quadradinho. Que é a Aliança Democrática, que tem um líder. E, portanto, ele tem que ir... É ele que vai aos debates, evidentemente. Portanto, eu acho que é uma deselegância, é desprezo pelos adversários com quem não debate. Eu sou sobre o Partido Comunista. É que não existe apenas o Partido Comunista. O Paulo Raimundo vai debater com o Luís Montenegro desta vez. Mas eu, por acaso, é que a Aliança Democrática não é a única coligação em presença. A CDU também é. Portanto, acho que o Partido Comunista devia destacar alguém dos verdes para debater com Luís Montenegro. Já aconteceu, mas era outra circunstância, não é? Não me parece que isto vai acontecer. Mas diz, Nuno, já agora que estás aí lançado... Não, já aconteceu quando na aliança, na PAF, de Passos Coelho, puseram o Paulo Portas em 2 dos debates. O Partido Comunista mandou a Luísa à Polónia. Agora, a diferença é que o critério que as televisões aceitam é ter grupo parlamentar. Na eleição passada, esta vontade de Montenegro de colocar lá Nuno Melo existiu, mas não foi possível concretizar, porque as televisões tiveram o critério de que tinha que se ter representação parlamentar. Nesta altura, as televisões dizem que não se imiscuem em quem representa, neste caso, o partido. Mas eu acho engraçado que Filipe Luís apenas aconselha o PCP, porque é que não aconselhou? Enfim, o PS não tem coligação, mas mandaram independente, ou mandaram não sei o quê. Aquilo que me parece evidente é que isto é uma forma de Montenegro não discutir com toda a gente, discutir com o mínimo número possível. Aliás, se lhe fosse permitido, provavelmente discutiria apenas com o líder do PS, só que isso não lhe ficaria demasiado mal. Agora, não sei como é que isto se vai desenrolar, porque, por um lado, é importante preservar este modelo, porque noutros países
os partidos com menor representação parlamentar não vão sequer a debate. Não é? As televisões selecionam 2 ou 3 debates e correm. Este modelo é um modelo que se estabeleceu em Portugal, que de alguma forma permite que os partidos e as forças políticas que disputam menos deputados, porque aqui não há candidatos a primeiro-ministro, é uma invenção da comunicação social e do professor Marcelo Rebelo de Sousa, aqui há eleição de deputados, possam dizer as suas opiniões e a sua voz. E este modelo é importante preservar, porque muita discussão sobre isso pode dar que o modelo pura e simplesmente acabe. Mas, por outro lado, era importante que Montenegro discutisse com o Bloco de Esquerda, com o LIVRE, com o PAN. Sim, é evidente que aquilo que o Filipe Luís na primeira parte da sua intervenção é clarissimamente razoável. O que o Luís Montenegro está a fazer é uma falta de respeito em relação a partidos que têm representação parlamentar e que não é muito aceitável. Por outro lado, parece-me que aqui o problema fundamental é o Luís Montenegro querer se poupar a debates, sobretudo a não ter que dar mais explicações sobre a questão da Spino Viva, as últimas notícias que têm aparecido, a compra da casa, o escritório de advogados, aqueles pareceres em espinho meio esquisitos, enfim, tudo isso é a tentativa de poupar-se uma degradação que provavelmente nos debates será ainda maior do que tem sido na comunicação social com as notícias que têm saído. É evidente que também compreendo que haja ali uma tensão interna, se calhar, do Nuno Melo, do CDS, a querer também aparecer, etc. Mas nada justifica esta posição e tem um live até de qualquer coisa antidemocrática, digamos, de que há uma espécie de facto de só vale a pena ir a debates quando se tem alguma coisa a ganhar. E isso não me parece um espírito muito democrático e é altamente criticável. E a repetição desta situação pode levar, como o Nuno no fundo estava a apontar, a que as televisões acabem por desistir de manter este modelo para não terem este problema constantemente e isso só vai empobrecer a qualidade da campanha eleitoral se vier a acontecer. Paula, sobre isto. Eu vou um bocado além da metáfora futebolística que é utilizada pelo Filipe Luís, porque para mim não é estar a atirar uns partidos para a segunda liga e manter-se ele próprio na primeira. O que Luís Montenegro quer é criar um campeonato à parte, onde ele joga apenas com quem entende, poupando só desgaste, conforme estavas a dizer, de confrontos que ele sabe perfeitamente que vão agravar as lesões que ele já tem. E vão expor a sua falta de condições para continuar. É tão simples quanto isto, porque ele, ao arrastar-se, e ele está a arrastar-se simulando uma série de faltas dos adversários, porque é isso que ele está a fazer, portanto ele não faz nada, são todos os outros, ele está a comprometer os resultados deste desporto em que ele se move, que é a governação do país, e não está apenas a sacrificar a sua equipa, vai muito além disso. E não ter, para mim, esta leitura do jogo é bem revelador da sua falta de preparação, da incapacidade para disputar seja o que for, desta tal ausência de cultura democrática, porque é isso que ele está a revelar, e depois há aqui, do meu ponto de vista, alguns tiques supremacistas, porque subjacente à escolha de não debater com Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE, está uma visão do mundo em que para ele há uns que são vistos como superiores e outros como inferiores. Uns são pares e outros são subalternos. E é exatamente este olhar que para mim está vertido nas políticas da AD. E espero, portanto, continuando aqui e terminando com a metáfora futebolística, espero mesmo que os eleitores no próximo dia 18 de maio que deem um cartão vermelho a este modelo de governação. E, entretanto, na Europa continua a loucura à volta da recuperação da força armamentista europeia, seja lá o que isso for, das ameaças que podem vir aí no futuro, e sobre isso Mário João Fernandes faz uma análise sobre as manipulações que estão a acontecer e os famosos kits de emergência europeus. É um exemplo clássico de comunicação estratégica, que é o nome bonito que hoje em dia se dá na comunicação às populações de questões de defesa, quando o objetivo é condicionar essas mesmas populações. É aquilo que no passado se chamavam operações psicológicas, é preparar a população, condicioná-la para um determinado cenário para, de alguma forma, conseguir que, do ponto de vista político, haja uma concordância. No entanto, eu acho que há aqui uma grande diferença geográfica, tendo em conta aquilo que se podia chamar quase a proximidade em relação
ao fogo à temperatura elevada. Este tipo de informação sempre existiu nos países nórdicos e sempre existiu nos Estados com fronteira próxima da Federação Russa e certamente durante a Guerra Fria. Não deixa de ser curioso que a comissária europeia que aparece a referir estes temas, o perigo do desembarcamento do papel higiênico, que a última análise é a grande preparação que os civis fazem para a guerra, não é? E para outras catástrofes, é uma comissária de nacionalidade belga e que já se tinha visto envolvida do lado lá da questão, numa situação de proteção civil que tem alguma coisa a ver com isto, ou seja, a Bélgica tem várias centrais nucleares mais ou menos em fim de vida, cuja manutenção em funcionamento é bastante cara e, portanto, provoca dificuldades de negociação com os concessionários e, portanto, a certa altura houve alguém que exigia a gritos, um partido político, que fossem distribuídas por toda a população belga, não pela população na proximidade das centrais, mas por toda a população belga, pastilhas de iodo. É para termos noção de até onde é que se pode ir com estas questões. Evidentemente que isso acabou por não ser feito porque era gerar o pânico imediato. E era pastilhas de iodo para toda a gente, para as pessoas, para os idosos, para as crianças, para os adultos saudáveis. E, portanto, temos de tomar um bocadinho de cuidado com este tipo de manipulações, porque, em última análise, não melhoram nem a gestão dos problemas, nem sequer a utilidade marginal da Comissão Europeia. Só para quem não viu, tratou-se de um vídeo que esta Comissária Europeia pôs na internet, em que mostra aquilo que deveria ser um kit de sobrevivência para sobreviver durante 72 horas, salvo erro, a um eventual ataque militar, que incluía um rádio de pilhas, açúcar, doces, pasta de dentes, enfim, coisas que... mais ou menos ridículas, e tudo aquilo apresentado com grande humor e com grande descontração, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e é sobre isso que a crítica que aqui está a ser feita por Mário João Fernandes é dirigida. Então, estamos em campanha, é isso, Paula? Estamos em campanha pela guerra. Portanto, isto é mais um passo rumo ao abismo para mim. Portanto, Mário João Fernandes lança um alerta que o país deveria ouvir, do meu ponto de vista, mas continua a ignorar. Porque até agora as manobras de guerra têm acontecido ao nível das lideranças políticas, com o anúncio dos 800 mil milhões, do plano de rearmamento, também com esta ideia delirante de um exército único europeu, e agora com estes kits passamos a ter o discurso de guerra a ser diretamente dirigido às populações. Portanto, há uma mensagem de ameaça iminente que sobressai com esta medida, com este anúncio, mais uma vez sem que se perceba em concreto que ameaça é esta, porque não se percebe, continua sem se perceber. E esta, para mim, é sem dúvida uma programação de guerra, em que se fabrica o perigo, promove-se o medo, como estratégia para vender segurança e proteção, e legitimar novas políticas de austeridade e de supressão de direitos e liberdades, porque para mim é isso que está em iminência. A ameaça para mim é essa, não é outra. E depois sabemos que pessoas com medo são mais facilmente manipuláveis. E para mim é assustador observar como a Europa pretende capitalizar este sentimento em benefício dos negócios de guerra. E tomara a nós que esta energia, que estes esforços que estão aqui a ser colocados fossem canalizados para o combate às desigualdades sociais, em vez de estarmos aqui a assistir a nova construção ou ao reforço de impérios bélicos. Mas, infelizmente, parece que esta política de segurança e defesa da Europa agora se rege pelo entendimento de que a defesa da paz se faz com a negociação da guerra. E eu gostava muito que saíssemos disso e que estivéssemos a discutir mais esta possibilidade que está cada vez mais a transformar-se numa realidade. Não sei, Nuno, se tens acompanhado as notícias à volta da última cimeira, eles agora fazem muitas, europeia, e da insistência da França e da Inglaterra de colocar tropas na Ucrânia para servirem de tampão a um ataque russo. E qual é o comentário que tens a fazer sobre essa política que a União Europeia, liderada neste caso pela França e a Inglaterra, está a seguir? Bom, a política da União Europeia, chamada da paz pela força, pressupõe a entrada de guerra da União Europeia contra a Rússia. E a questão é se esse cenário é possível ou tem uma saída que não seja a destruição planetária. E, portanto, não tem. É um cenário
que conduz diretamente a uma guerra mundial e à utilização de armas atómicas. E a partir do momento que elas forem utilizadas, a capacidade de sobrevivência do planeta é muito reduzida. Há aqui, eu acho que 2 níveis. Por um lado, há um nível que é, de facto, um nível de combate não à Rússia, mas ao Estado Social. Esta política de guerra, de compra de armas, de desvio de verbas do Estado Social para o armamento, é uma política de guerra ao Estado Social, porque significa colocar nos países da União Europeia um regime de guerra onde as liberdades vão ser cerceadas e onde aquilo que é público e aquilo que é social vai ser cortado de uma forma abrupta com a desculpa da guerra. Este é um primeiro aspecto. Mas o segundo aspecto é um aspecto ainda mais perigoso, porque esse já era suficientemente perigoso, que é apontar tudo para a legitimação na cabeça das pessoas que é possível e até desejável um confronto entre a União Europeia e a Rússia. Portanto, está-se a fazer isso. E esse caminho tem muitos entraves, porque mesmo que ele seja apenas para roubar dinheiro às populações e dá-las aos privados, que pode ser uma das primeiras ideias, é um caminho que pode ter, ao limite, levar mesmo a uma guerra a sério. Já aconteceu na Primeira Guerra Mundial. É muito interessante. Na Primeira Guerra Mundial, verifica-se que durante muitas vezes se podia ter evitado aquele conflito. E, na realidade, a dinâmica de preparação, a dinâmica de colocar os comboios a andar com as armas, etc., criou uma situação de não recuo possível. E agora estamos numa situação parecida com essa, com a agravante que esta guerra não é como a Primeira Guerra Mundial, porque pode ter armas nucleares e a destruição total do planeta. A única solução é arranjar um acordo de paz entre os países envolvidos neste momento no conflito na Europa, a Ucrânia e a Rússia, a União Europeia e os Estados Unidos, um acordo de paz e uma forma de segurança que impeça que haja um conflito. Não me parece que estar a armar sobre o muito armamento dê alguma solução. Aliás, há um ditado americano que alguém atribui ao Mark Twain, e que um escritor neoliberal utiliza, que é: aqueles que têm um grande martelo pensam que todos os problemas são pregos. Aqueles que estão sempre a armar-se pensam que todos os problemas são guerra e se resolvem pela guerra. E nós temos que evitar isso. Esta história do kit está-me a fazer lembrar uma. Eu acho que já contei isso aqui uma vez, mas acho que vale a pena contar outra vez. O governo britânico nos anos 70, e 78, 79, já não me lembro exatamente o ano, estava preocupado com a guerra nuclear, com a bomba atómica, que os russos podiam lançar bomba atómica, os soviéticos nessa altura, podiam, no meio da Inglaterra, e então resolveram fazer um folheto que dizia coisas tão espertas como esta: se vir um clarão ao longe em forma de cogumelo, ligue para a polícia. Se sentir que existe uma perturbação, ponha-se debaixo de uma mesa. Coisas completamente inúteis para quem enfrenta uma bomba nuclear. Quer dizer, também prepararam vários programas de rádio para transmitir em estações de rádio de emergência espalhadas pela Inglaterra gravações em que aparecia um locutor com voz muito calma que dizia qualquer coisa como isto. Se me está a ouvir neste momento, é que provavelmente não tem mais ninguém ao seu lado e está a enfrentar um cataclismo nuclear. Mantenha a calma. Portanto, tudo isto, depois, claro, quando foi tornado público, foi exposto ao ridículo, foi tudo mais ou menos cancelado, mas estamos nesta insanidade. Estamos nesta insanidade. Como é que os nossos dirigentes políticos mais responsáveis embarcam nisto? Enfim. Aliás, com o perigo adjacente que sempre que falam destas catástrofes, os portugueses irem ao supermercado e acabarem com o estoque de papel higiênico. Exatamente. É uma coisa que apenas os portugueses costumam fazer. Eu reparei no Luxemburgo, que foi um dos países que também teve esse problema. Porquê? Porque tem muitos portugueses. Já lá tiveste, conheces bem isso. Sim, eu sei que eles levaram o papel higiênico todo. Bom, vamos ao nosso papel selado. Ora bem, é um pequeno ensaio, só com 16 páginas, a letra é um bocadinho gorda, portanto não demora muito tempo a ler, mas que
tem um assunto muito interessante, que é focado nos anos do governo Bolsonaro no Brasil, um estudo sobre como se criou um sistema aparentemente até democrático, mas que na prática levou à manipulação jornalística, à intimidação sobre os jornalistas e à divulgação de desinformação. O estudo, no início, foca-se praticamente só na questão do Brasil, mas depois, no final, tira ilações que me parecem transponíveis para outras realidades. Mas como a Paula foi quem estudou este estudo, eu pedi a ela que o descrevesse com mais detalhe. Estudei o estudo, exatamente. Olha, a mim interessou-me, confesso que interessou-me desde logo pelo título, este cala-boca jornalista, intimidação e desinformação com políticas de Estado, porque a partilha, portanto, foi feita, eu cheguei a este estudo a partir de um dos autores, o João Gabriel de Lima, que é um correspondente cá em Portugal de um dos mídia brasileiros, e este estudo apanhou-me um dia depois da não entrevista de José Rodrigues dos Santos a Paulo Raimundo. Então eu fiquei um bocado a pensar que talvez fosse uma resposta a isso. Mas creio que uma análise desta natureza adaptada à realidade portuguesa teria de incluir algumas reflexões sobre a prevalência do comentariado de direita na comunicação social e sobre também a parcialidade ostensiva com que são conduzidas entrevistas a responsáveis políticos. Mas, cingindo-me apenas a esta análise, a este estudo, ele debruça sobre a realidade brasileira, em concreto sobre o impacto negativo do bolsonarismo, conforme já disseste, para a liberdade de imprensa, recordando uma série de ataques que ele foi fazendo a jornalistas e a órgãos de comunicação social muito, muito concretos, que foram contribuindo para a descredibilização da imprensa, o que, ao mesmo tempo, acabou por ser terreno fértil para a desinformação, para ele promover uma série de fake news, e, ao mesmo tempo, o Bolsonaro foi restringindo a liberdade de imprensa ao fazer da justiça a sua via de direito de resposta. Portanto, ele não gostava das notícias, portanto, sempre que não gostava de uma notícia, ele fazia um linchamento público dos seus autores e apresentava queixas na justiça. E esse clima, naturalmente, favoreceu o crescimento de ataques a jornalistas, inclusivamente físicos, portanto, esse estudo revela exatamente isso, que passou-se essa barreira do insulto para a agressão mesmo física. Mas o que para mim é mais relevante neste trabalho, e isto indo para aquelas tais ilações do final, é o alerta que fica sobre a erosão democrática, esta observação de que o caminho para a implantação de autocracias já se faz menos por golpes de Estado e por, enfim, invasões externas, e começa-se a fazer a partir do exercício do poder, com a degradação intencional das instituições que continuam a funcionar, mas com muitos grilhões. Portanto, em que, com o jornalismo, por exemplo, e a academia a serem alvos a abater. E isso, enfim, é demonstrado com uma série de exemplos a nível internacional. E depois fica também este aviso de que pessoas democraticamente eleitas, apesar de terem um mandato legítimo, não podem, ao contrário do que se disse no Parlamento, ter luz verde para dizer e fazer o que bem entendem sobre pretextos de liberdade de expressão. E este princípio, enfim, não deveria valer apenas quando há cartazes que nos visam, portanto, deveria valer sempre, da mesma forma que pedir-se uma comunicação social como o primeiro-ministro fez, Luís Montenegro, pediu uma comunicação social mais tranquila, não é? No modo como informa e não tão ofegante. Isto não deve ser relativizado, este tipo de comentários, este tipo de observações. Termino sublinhando outra ideia que se ressalta deste texto, que é a importância da democracia participativa para a saúde democrática. Eu defendo, por exemplo, as Assembleias de Cidadãos, como já tive aqui a oportunidade de dizer em alguns episódios, que para mim deveriam ser institucionalizadas e funcionar como uma espécie de poder popular dentro das estruturas de poder central e local. Na Bélgica, por exemplo, e eu convido todos a conhecerem esse exemplo, não é perfeito, começou em 2019, portanto ainda é algo recente, mas em Ostende, não sei se diz assim, mas a segunda Câmara do Parlamento Regional funciona por amostragem, por sorteio de cidadãos comuns, com poderes de fiscalização e acompanhamento dos trabalhos da Câmara. E para mim esta é uma via de regeneração democrática que nós devemos tentar. Eu, a propósito daquilo que a Paula contou, vou ler uma frase que está aqui no estudo e que é a seguinte.
Os incumbentes acessam legalmente ao poder e então, gradualmente, mas substancialmente, minam as normas democráticas sem abolir as principais instituições democráticas. Tais processos respondem por 70% dos casos na terceira onda de reversão, isto do estudo que eles estão a citar, com exemplos proeminentes dessa deterioração gradual na Hungria e na Polónia. Os aspirantes a autocratas encontram claramente um novo conjunto de ferramentas para permanecer no poder e essa notícia espalhou-se. Nos 3 processos clássicos, golpe militar, autogolpe e invasão externa, é relativamente fácil perceber quando uma democracia degenera em ditadura. Uma ou mais instituições democráticas são abolidas abruptamente. Na erosão democrática, as instituições continuam a funcionar, conforme o clichê consagrado no debate brasileiro, mas a autocracia instaura-se aos poucos. Concordas com isto, Nuno? Sim, concordo e acho que infelizmente este processo de liquidação da liberdade de imprensa e da liberdade de opinião está muito para além da autocracia. A União Europeia é um exemplo sui generis disso, isto é, a União Europeia, à conta da guerra, da invasão russa da Ucrânia e a guerra na Palestina, está a criar mecanismos sensórios em que as pessoas que expressem opiniões diferenciadas sobre estes conflitos são passíveis de serem silenciadas, tanto do ponto de vista dos órgãos de comunicação social como do ponto de vista do direito à manifestação. Mesmo em Portugal, a aprovação de legislação contra o antissemitismo, quando o antissemitismo aqui é visto não como um mecanismo racista, mas como um mecanismo de crítica ao Estado de Israel, o que é profundamente ridículo, porque as populações palestinianas são igualmente semitas e sobre isso não há nenhum problema. Isto é, quando se chama toda a população de terrorista, quando se advoga o seu genocídio, não há nenhum problema. É a abertura da caixa de Pandora para a falta de democracia. E nós hoje já temos em países da União Europeia, como a França e a Alemanha, grandes limitações à manifestação de apoio à Palestina. Temos professores que são expulsos do ensino, temos órgãos de comunicação social que são processados, temos manifestações que são proibidas, temos manifestantes que são presos e agredidos. Portanto, quer dizer, estamos a abrir um caminho em que os superiores interesses de uma determinada parte, que se advoga como sendo a totalidade, nos impõem formas de pensar e nos reprimem de uma forma violenta, e isso não está apenas nos Estados Unidos de Trump, embora esteja muito expresso, e aquilo que está a acontecer nas universidades é extraordinariamente grave, não apenas no Brasil de Bolsonaro ou em Milei, mas está a acontecer em todo o lado com o espantalho da guerra. Depois, finalmente, sobre os bons exemplos da Bélgica que a Paula falou, e só para acabar, a Bélgica tem outro excelente exemplo, que é estar mais de um ano sem governo e funcionar melhor com o governo. O que advoga a minha tese que se dessem o poder à minha gata, isto funcionava melhor. Muito bem, a gata do Nuno ao poder. Voltamos para a semana. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.